com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos. Aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primeira TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida e otimismo na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Eu sei que muitos estão de férias, outros já retornaram, muitos estão nas casas de sítio, ou estão viajando, visitando seus parentes, aqueles que estão de férias, é claro, e grande parte se encontram nas praias. E nós devemos saber agradecer à Trindade Santa, a Cristo Jesus, toda essa beleza da natureza que nós temos no estado de Santa Catarina. É um estado pequeno, sim, em comparação de outros estados, mas existe um outro estado menor do que Santa Catarina. Mas nós podemos nos dar por satisfeitos e devemos agradecer a Deus pela natureza maravilhosa. Quantas pessoas, mesmo de outros países ou de outros estados, enfim, vêm aqui para um bom descanso em nossas praias, ou mesmo no interior, ou nas águas termais, por exemplo, especialmente em Santo Amaro, onde o imperador Dom Pedro II, com a Teresa, a sua esposa, esteve também. E quantas pessoas vão para lá, para Santo Amaro, para se recuperarem na sua saúde, para um bom descanso. E falando, então, nesse sentido, eu já almejei a todas as pessoas, todos os telespectadoras e telespectadores, um ano feliz, saudável, agradável, e abençoado pelo Menino Deus e pela Trindade Santa e Nossa Senhora, a todas e todos, não somente os catarinenses, mas a todos os brasileiros e quantos que agora estão em sintonia conosco, por exemplo, estão na casa de parentes aqui na Grande Florianópolis, pessoas até de outros estados ou mesmo de outros países. E desejamos a todas e todos saúde com a graça de Deus. E nós todos precisamos sempre da graça de Deus, porque todos vão passando por esta vida rumo à eternidade. Por quê? Porque o nosso destino é a eternidade. Nós aqui, nesse nosso pequeno planeta, passamos uma temporada, mas é como alguém que vem para Florianópolis ou para as praias maravilhosas de Santa Catarina, mas é uma temporada, depois retornam para suas cidades ou país de origem. Então, mas o nosso país de origem é aqui, nesta terra. Mas o nosso destino final é a eternidade, onde já se encontram todos os nossos entes, muitos de nossos entes queridos. E eu tenho, por exemplo, no ano passado, faleceram 2 manos meus, o Eleutério e José Keller, e moravam no norte do Paraná, na cidade de Nova Londrina, e era empresário. Depois foi para o Mato Grosso, cidade de Ivinhema, onde veio a falecer a questão de 4 ou 5 meses atrás. Eleutério, houve diversos papas com esse nome Eleutério, houve diversos santos com o nome de Eleutério. Essa palavra Eleutério quer dizer uma pessoa livre,
uma pessoa dinâmica, uma pessoa que sempre quer bem a todas as pessoas, porque primeiramente ama a Deus. E todos que amamos a Deus, necessariamente numa direção vertical, temos que amar os nossos semelhantes. Aliás, foi isso que Deus disse lá no início da criação do mundo, da criação dos seres humanos. E quando Deus criou a sua imagem e semelhança, o ser humano, e o colocou como coordenador deste nosso pequeno planeta. E faleceu com 93 anos. Deus lhe concedeu uma vida bastante longa e os filhos são muito agradáveis. E ainda esteve no sábado, rapidamente em passagem, ali no apartamento deles, em Palmas, e também da minha sobrinha, a doutora Edileuza, e doutor Jair, um grande cirurgião em Rio do Sul, e a filha também, médica, a Bibi, ou seja, Gabriele, e a esposa, professora da faculdade de Curitiba, aliás, de Rio do Sul, e também advogada, enfim. Então, eu sempre incentivei todos, sobrinhos netos, sobrinhos bisnetos, e todas as pessoas no meu programa, seja de TV, seja todos os dias de manhã às 6h30, na Rádio Guarujá, já por muitos anos, há 62 anos. Sempre incentivei, estudem e rezem ao Espírito Santo para que acerte a sua vocação. Porque nós sabemos, quando nascemos, Deus nos dá os dons, os talentos, as capacidades para cada um de nós. E se nós acertarmos no segmento da nossa vocação, nós seremos mais felizes e faremos outras pessoas também felizes. Porque toda pessoa que é feliz, e nós sabemos também que Deus quer que nós sejamos felizes aqui, nesta vida, e especialmente na eternidade. Mas muitos, infelizmente, não amam a Deus, não amam seus semelhantes, vivem nas trevas, vivem no pecado. É claro que longe de Deus ninguém é feliz. Mas almejo, então, como disse, um ano 26, sob o olhar, sob a proteção de Deus, nosso Pai Criador. E, especialmente, então, que cada um de nós procure sempre viver na sua caminhada por esta vida rumo à eternidade. E, especialmente, não nos esquecendo que nós temos, além de uma matéria, que é o nosso corpo, temos um espírito, uma alma imortal que Deus nos concedeu, e imortal, nosso espírito. Nós somos seres imortais, por quê? Por causa do nosso espírito. E, especialmente, então, procuremos lutar e nos esforçar. E estamos no início desse novo ano, peçamos a proteção do nosso amigo, nosso grande amigo, anjo da guarda. Aliás, eu aconselho sempre as pessoas que viajam, que façam uma oração, invocando a proteção, para poderem ir com saúde, visitar a cidade, fazer a sua viagem e retornar igualmente para o seu lar, para a sua cidade, com saúde. E rezando então a Nossa Senhora da Boa Viagem. E igualmente pedindo também a proteção de São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas,
e o nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Todos nós, por certo, vivemos o ano 25, sob o olhar e a proteção de Deus e de Nossa Senhora, e tivemos talvez problemas, dificuldades, mas sobressaiu, sem dúvida nenhuma, na nossa vida, a saúde, a alegria, a amizade com Deus, a amizade com os nossos semelhantes. Quanto isto é importante! E quantos que se alegraram ali perto do Natal, quando receberam, ou mesmo em dezembro, pelo dia 10, adiante, ou no início de dezembro, talvez já no final de novembro, receberam o resultado de ter passado mais um ano, de ter conquistado e ter passado o Enem. Por quê? Porque lutaram, porque se esforçaram durante o ano, ou melhor, os estudantes durante os anos de estudos. E muitos saíram-se muito bem também nos vestibulares que fizeram para aquela faculdade. Como eu disse antes, cada um de nós recebeu talentos e capacidades da parte de Deus. Agora é importante a gente rezar ao Divino Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para acertar a vocação para a qual Deus nos escolheu. E assim, acertando a vocação, por isso sempre eu tenho dito, vocação acertada, vida feliz. Eu sei de pessoas, de estudantes, até parentes meus, infelizmente, que começam uma faculdade, vão até 2, 3 anos fazendo aquela faculdade, depois, pai e mãe, eu não quero mais aquela faculdade, eu vou começar outra, tal. Eu sei de estudantes que às vezes trocaram 3 ou 4 vezes, e às vezes até desistiram dos estudos na faculdade. É pena, porque o Brasil precisa se desenvolver cada vez mais, e é por meio da técnica, quantos que estão seguindo cursos técnicos e logo pegando emprego, colaborando para a nossa pátria, quando sabemos também que tantas empresas precisam de pessoas formadas e procuram. E o que acontece, não encontra às vezes essas pessoas. E quantos que se alegraram passando então no vestibular, porque lutaram, porque se esforçaram. Eu me lembro, estudei 20 anos a chegar ao sacerdócio, a ordenação sacerdotal, 2 faculdades, depois psicologia, depois parapsicologia, mas Deus ajuda quem se ajuda. Então, a vida de toda pessoa é uma constante luta, e muito mais para aquele que é seguidor, aquela pessoa que é seguidora de Cristo Jesus, que procura desenvolver o seu espírito na sua espiritualidade, porque assim como nós crescemos no nosso intelecto, na nossa amizade com outras pessoas, no sentido social ou no sentido psíquico, psicológico, é necessário que também a gente se desenvolva, também espiritualmente. Há diversas passagens da Sagrada Escritura, onde fala, por exemplo, se você abrir o livro do Apocalipse, que é o último livro, capítulo 20, versículo 11. O que é que nos diz a palavra de Deus? Capítulo 20, versículo 11. A palavra de Deus veio ao nosso encontro, veja só. Olha, diz o seguinte, se você é uma pessoa justa,
procure maior justificação. Se você já é santo, procure santificar-se cada vez mais. Então é necessário que a gente lute na vida para sempre se aperfeiçoar mais. É isso que fazem os médicos com nova especialização, novos cursos, os sacerdotes, os professores e professoras que vão se atualizando, os advogados, mesmo o marceneiro, o carpinteiro, o operário, quer sempre se aperfeiçoar mais na sua vida. E Deus nos dá, então, as graças necessárias. Agora é necessária a nossa luta, nosso esforço. E Deus, então, se faz sempre mais presente. E, especialmente, então, nós devemos colaborar com a graça de Deus. E neste final de semana, nós celebramos a Epifania, a festa da Epifania. O que quer dizer isso? É a festa dos Reis Magos. Os 3 Reis Magos que vieram lá do Oriente para visitar, para adorar Cristo Jesus, e trouxeram os seus presentes. E podemos ver quanto, por exemplo, o menino Deus, por certo, deverá ter ficado contente na visita dos Reis Magos. Vejamos, por exemplo, lendo aqui a palavra de Deus. E aqui, então, vamos ler rapidamente São Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. A palavra de Deus vem ao nosso encontro e nos diz: tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes Antipas, quem pesquisa um pouco sabe que na época havia 6 pessoas com o nome de Herodes. Aqui, o último, Herodes o Grande, ou chamado Herodes Antipas, aquele que mandou soldados matar todos os meninos, menos de 2 anos, para assim matar o menino Deus. Vamos ver então aqui o rei Herodes. Eis que alguns reis magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou muito perturbado e dizendo: eu sou o rei dos judeus. Mas ele ficou então angustiado e reuniu os exegetas, os conhecedores da Bíblia Sagrada e os doutores da lei, mandou que eles investigassem onde deveria ter nascido o rei dos judeus. E eles então, pesquisando na Bíblia Sagrada, e está bem claro em São Mateus capítulo 2, versículos 6 e 7, e tu, Belém, terra de Éfrata, na Judeia, não és a menor das cidades, porque em ti nasceu o pastor de Israel, o chefe de Israel, o rei dos nossos corações, Cristo Jesus. E aí então o rei Herodes chamou os 3 reis magos e disse: olha, pelo que se sabe, é em Belém. Vão lá adorar o menino Deus. Depois venham e me avisem para que eu também vá adorá-lo. E veja o que aconteceu.
eles vieram, os 3 reis magos, com seus soldados, seu séquito, porque havia muitos assaltos na época. Como hoje em dia também, infelizmente, ainda existem essas pessoas que assaltam outras pessoas para roubar em vez de trabalhar dignamente. E a estrela os foi conduzindo. Deus deu um sinal para os 3 reis magos, Melquior, Baltazar e Gaspar. Um dos 3 era preto. Aquilo que noutra passagem, Cristo, diversas passagens da Escritura, onde Cristo Jesus diz, Deus não faz distinção de pessoas. Isso também devemos, cada um de nós, se quiser ser um fiel seguidor de Cristo Jesus, devemos proceder do mesmo modo. Amar e querer bem uma criança, amar e querer bem uma pessoa cadeirante, amar e querer bem uma pessoa de uma cor ou de outra cor, de uma raça, de outra raça, de um tamanho, de outro tamanho, de uma cultura ou de outra cultura. Por que eu falei agora cultura? Porque eu tenho percebido, vou fazer 16 de janeiro, com a graça de Deus, 91 anos, e como professor e como padre aqui em Florianópolis, são 58 anos aqui na capital. Então eu tenho uma certa experiência. Eu vi muita gente, às vezes até pobrecinhos, mas que um parente ajudou para ele se formar. E o que aconteceu? Em vez de continuar na simplicidade, como são os seus pais, aliás, os pais dessa pessoa, às vezes sem cultura, vivendo na simplicidade, pois às vezes o orgulho subiu para a cabeça dessa pessoa e às vezes evita de falar com os parentes. Oi, orgulho! E se você abrir a primeira carta de São Pedro, o que você vai encontrar ali? Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, o que é que Deus diz? Jesus Cristo, Filho de Deus, diz, Deus rejeita, Deus resiste, Deus não quer saber nada de quem? Dos orgulhosos, dos cheios de si. Como diz os jovens, muitas vezes, ou qualquer pessoa, tem o nariz empinado, não adianta para nada. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Noutra passagem das Escrituras, está bem claro também, onde diz, Deus exalta, Deus enobrece os humildes e despreza, deixa de lado os orgulhosos. Você pode ver por nós mesmos. Quando você encontra uma pessoa orgulhosa, cheia de si, porque eu fiz isso, porque eu sei isso, eu sou tal, eu sou doutor, eu tenho 2 faculdades, 3. Se você tem 3 faculdades ou 2, continue sempre na simplicidade. Agradeça a Deus, você podia ser um bobalhão, você podia ter nascido sem mente ou com uma grande deficiência e Deus lhe deu os dons, as capacidades. Por que ser orgulhoso? Veja quantas autoridades que são simples, são humildes. Eu tive muito contato com muitas autoridades nesses meus anos de sacerdócio, e ainda tenho. Eu não gosto de citar nomes, mas quantos ex-governadores, ou senadores, amigos ou deputados federais, deputados. Eu tive como professor 20.800 alunos. Eu sempre tratei a todos do mesmo modo. Seja filho do governador, seja esse, seja aquele, para mim aquilo que vale o que diz Cristo. Deus não faz distinção de pessoas. Então veja aqui,
Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Deus rejeita os orgulhosos e dá sua graça aos humildes. Mas voltando aos reis magos, a estrela os vinha guiando e chegando em Jerusalém, o que aconteceu? A estrela desapareceu. Por quê? Muitos alunos me perguntavam, por que a estrela desapareceu? Deus é o sábio, o inteligente. Porque se a estrela estivesse ali, por certo, o imperador, o rei Herodes, mandaria alguns soldados, investiguem, vão atrás da estrela para ver onde é que ela vai parar. E aí o rei Herodes faria aquilo que teve a intenção, mas Deus é mais inteligente que os bilhões de seres humanos. E então os exegetas viram, está aqui na Bíblia, e tu, Belém, terra de Judá, não és a menor de todas as cidades, porque em ti nascerá, e nasceu, o Rei dos nossos corações, o Rei Cristo Jesus. E aí o que é que aconteceu? Os reis foram, e a estrela novamente apareceu e os foi conduzindo até chegar lá onde o menino Deus nasceu, na simplicidade, numa estrebaria. E nos diz que os reis magos foram, prostraram-se, ajoelharam-se e deram os presentes. Deus é que iluminou os 3 reis magos. Um trouxe ouro. Na época, somente os reis, as rainhas usavam ouro para dizer que aquele é o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Outro trouxe o incenso. O incenso é de pouco valor monetário, em dinheiro. Mas, assim como o incenso sobe em nossos dias até Deus, e a nossa oração feita com fé e com Deus, Deus acolhe, Deus aceita. O incenso que aquele menino é Filho de Deus, Cristo Jesus. O outro trouxe mirra. Mirra é uma substância que não tem valor econômico nenhum, mas que era usado devido ao calor para colocar junto do defunto, junto com o cadáver, para que o cadáver não se decompusesse logo, senão aquele mau cheiro, tal, que vocês já presenciaram mais de uma vez, para dizer que Cristo Jesus também é humano, é divino e humano. Por isso, ali a mirra. E aí veio o anjo e disse para os reis magos, volte por outro caminho, porque o rei Herodes quer matar o menino. Quando ele se viu enganado pelos reis magos, o que é que ele fez? Mandou os soldados matar todos os meninos com menos de 2 anos, pensando que teria matado o menino Deus. Mas o anjo veio, Deus mandou, vai lá. E o que é que diz o anjo para o pai adotivo? Levanta-te, toma o menino e sua mãe e fujam para o Egito. E lá ficaram diversos anos, uns 6, ou 7, ou 5 anos, nos diz a tradição. Então, especialmente que o Divino Espírito Santo nos ilumina todos, não somente estudantes, mas também as pessoas todas, para que andemos sempre pelo caminho do bem, pelo caminho da salvação. E sejamos sempre agradecidos àquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. Se você ainda não adquiriu o seu calendário, grande parte das paróquias não tem mais esse calendário, mas numa ou outra paróquia ainda tem o calendário do ano 26. Inclusive, quando me consta, a catedral tem alguns exemplares, ainda adquira, e você tem um objeto maravilhoso para sempre ler durante o ano. A todas e todos,
Almejamos a saúde com a bênção de Deus, saúde, paz, alegria, felicidades acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora, nossa prece em favor das pessoas enfermas, a bênção da água que você vai tomar com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos quinta-feira, das 3 às 3:30, se Deus quiser.